Estamos começando mais um episódio do Pode Com Elas. E hoje, no Dia Internacional da Mulher. E olha com mulheres maravilhosas aqui comigo. Doutora Sara, nutróloga, muito obrigada pela presença. Eu agradeço. Doutora Thaís, dermatologista, lindíssima, muito obrigada pela presença. E doutora Camila Vidal. Obrigada pelo convite. Ginecologista, são mulheres mergulhadas na saúde e autocuidado da mulher. Um assunto muito importante para hoje, Dia Internacional da Mulher. É o meu abraço a todas as mulheres, o nosso abraço, né, meninas? E que vocês aproveitem bastante o nosso bate-papo de hoje. Nós vamos começar contando um pouquinho como é que surgiu o Pode Com Elas. O Pode Com Elas surgiu de um insight que eu tive dentro do movimento Elas em Cena. Eu falei, preciso dar voz para essas mulheres, para que elas tragam assuntos pertinentes, para que a gente gere conteúdo, valor na vida da mulher. E aí veio o insight do nome, Pode Com Elas. Falei, será que esse nome já existe? Aí conversando aqui com o pessoal da produção, olha, esse nome acho que não tem. Falei, então esse nome vai ser o nosso. Aí saí da reunião, já entrei, vi que não tinha um registro, registrei. E agora é oficialmente o Pode Com Elas, com mulheres maravilhosas aí, para que a gente, juntas, né, possamos inspirar outras mulheres. Porque eu penso que não pode parar aqui em nós. A gente tem que externar tudo aquilo que a gente sabe, todos os nossos conhecimentos, porque uma vai agregando valor na vida da outra. Então, eu, particularmente, já tenho história com vocês três. Então, no decorrer do nosso bate-papo, eu vou contando. Já tive com a doutora Camila em palestra, com a doutora Thaís, a doutora Sara tem contribuído muito comigo, mas no decorrer aí, vocês vão conhecendo um pouquinho mais de cada uma. E eu quero começar com a doutora Camila. Vamos lá. Doutora Camila, que hoje representa o Ceferp, que é um dos apoiadores e patrocinadores do Elas em Cena 2024. Eu agradeço muito. A gente agradece. E, doutora, eu tenho uma história, né? O doutor Jorge é o meu médico, foi meu médico muitos anos e fez o parto do meu filho mais novo. E conheci há muitos anos. E ele já tinha, assim, né, um viés de fertilização e tal. E, de repente, tudo cresceu e o sonho dele se tornou realidade. E aí, eu encontro a doutora Camila, que faz parte da equipe do Dr. Jorge. E olha que mundo pequeno, né? Muito, né? Nossa, como nasceu essa paixão? É paixão, a Ceferp? É muita paixão. Conta um pouquinho pra gente. Então, bom, eu sou filha de ginecologista, né? Então, eu sempre tive um pezinho ali na medicina, na ginecologia. E aí, quando eu conheci a ginecologia, resumindo, apaixonei pela reprodução humana e assim foi. E aí, na residência, eu conheci o Dr. Anderson, que também é da equipe, né, dos sócios do Ceferp. E quando eu estava terminando a residência, ele comentou comigo, olha, Camila, se você puder, tiver interesse, vai lá um dia para a gente conversar, o serviço está crescendo, precisa, né, de novos profissionais. E assim eu fui, e realmente é uma paixão, porque a forma de exercer a medicina, né, pelo menos o que eu percebo dentro do Ceferp, a gente valoriza muito a questão da humanização, né? Da gente enxergar o paciente muito mais do que aquele caso. Na medicina, a gente é muito focado na parte técnica, né? O paciente do leito tal, tem o quadro tal, ele trata assim. E a gente, cada vez mais, né, tá evoluindo para uma medicina onde a gente trata o ser humano, né? Quando a gente fala em fertilidade, a gente está lidando com uma área muito sensível, né? As pessoas chegam já muito fragilizadas por conta de tudo. Então, o olhar que o Ceferp tem e que permite os médicos terem sobre o paciente, com certeza é paixão. Nossa, e eu me recordo que quando ele lançou ali a unidade do Ceferp, eu fui convidada para a inauguração. E aí eu vi toda aquela estrutura linda, eu falei, gente, que coisa maravilhosa, isso já faz anos. Quantos anos tem o Ceferp? Lá no Ribeirão Shopping desde 2017. A história do Dr. Jorge desde 92, Nossa, né? o Dr. Jorge eu conheço há muito tempo. Então, eu tava quase pouco tempo de nascida, ele já estava trabalhando com reprodução. Mas o Ceferp, onde ele está hoje, desde 2017. E é tão interessante que o Dr. Jorge, ele, o Léo, que inclusive está aqui hoje, né, acompanhando o podcast, quando o Léo nasceu, eu fui na última consulta e ele sempre teve o lado humano, né, muito apurado. Ele é extremamente humano. Aí ele falou, aconteceu, você já vai ter que
ir pro hospital hoje. Eu falei, agora? Ele falou, agora. Eu falei, espera eu fazer meu pé e minha mão, que eu não vou pro hospital sem fazer o pé e a mão, não. Ele falou, esse neném já tá na porta, você vai pro hospital agora. Nós vamos ter que fazer esse parto hoje. E eu fui, fiz o pé, a mão, me preparei. Aí eu fui pro hospital, né? Treinei, fui pro hospital, o Léo nasceu. Fez muito bem. Tem que cuidar, né? E aí o Léo nasceu e eu me recordo que quando eu tava no quarto, ele foi lá ver o nenê, me acolheu, me deu um beijo na testa. Meu marido, olha só que médico carinhoso. Falei, não, ele é demais. Ele realmente é um ser humano muito especial, né? Ele é. E ele conseguiu levar essa visão dele, essa forma dele de praticar a medicina pro Cefep, né? E que nem você comentou, né? De que ele já era ligado a essa parte de reprodução. Sim. Muito do Cefep hoje vem do pioneirismo do Dr. Jorge, né? De ir lá, ele mesmo fazer o curso para ser embriologista, ele mesmo fazia parte do laboratório, equipou o laboratório. Então, realmente, assim, a gente deve toda a nossa história a ele, e ele é uma pessoa maravilhosa. Né? Ele é o percussor, né, que fala, precursor da Cefep, que lindo. Agora, a doutora Thaís, que também já esteve comigo em alguns eventos, no Elas em Cena. Uma honra. A mulher que cuida da beleza da mulher. Da autoestima. Isso. Conta um pouquinho, doutora, dermatologista com especialização. Sim, a minha área hoje, né, lá na Aranda Clínica, é com foco nos procedimentos. Eu já atendi bastante a parte de patologias, mas lá dentro da clínica hoje o foco dos tratamentos são os procedimentos dermatológicos, voltado para a parte estética, cosmetria, laser. Esse é o foco dentro da clínica hoje. A clínica mudou de endereço, né? Daqui a pouquinho você vai contar pra gente, tá? Esse seu lado empreendedor. Tá. E a doutora Sara, nutróloga do Instituto Guilherme Rodrigues. Sim. Eu também tenho particularmente uma experiência fantástica. Eu cheguei no Instituto, eu não esqueço, 12 de dezembro. Porque eu entrei em contato para marcar, não tem mais vaga agora para dezembro. Falei, mas eu preciso. Aí todo mundo falava assim para mim, final de ano. Natal, Ano Novo, você vai se meter com nutrólogos, não sei o quê. Eu falei, eu não posso virar o ano dessa forma, porque senão vai ser mais difícil. E aí eu cheguei até eles dia 12 de dezembro, iniciei todos os procedimentos, tratamentos, enfim. E hoje eu chego aqui com -7, isso faz uma diferença imensa. E ganhei massa magra também, né, doutora? Com certeza. Então, vocês me fizeram muito felizes. Muito obrigada. A gente que agradece. Parabéns pela sua dedicação. Também. Conta um pouquinho da Sara, desse envolvimento com o Instituto Guilherme Rodrigues, essa dedicação, todo esse sorriso maravilhoso. Obrigada. Bom, eu sempre fui apaixonada nessa área, né? E, assim, desde o início da faculdade, eu sempre soube que eu queria seguir algo mais voltado para a saúde, para a longevidade, para a prevenção mesmo, né? E como você disse, não só olhar para o paciente como uma doença, né? Eu acho que a parte humanizada do médico hoje em dia, assim, é uma das partes mais importantes. E a faculdade não ensina isso pra gente. Exatamente. Ela te ensina a tratar a doença e tão somente, né? E eu era apaixonada nisso. Aí eu falava, gente, eu preciso, tipo, sair do basicão, sabe? E eu sempre fui muito amiga do Dr. Guilherme, desde o início da faculdade, sempre conversei muito com ele, né? Aí ele sempre me falou muito sobre a área da nutrologia e tudo, com o que trabalhava, e eu me identifiquei e falei, é isso que eu quero. Então eu saí, hoje eu sou pós-graduanda em nutrologia, né? Sou muito grata ao Dr. Guilherme e a Deus também por já estar em um lugar, assim, totalmente especial e um lugar que tem todo o respaldo para o paciente, né? Uma clínica, assim, maravilhosa, com uma equipe sensacional. Então, assim, é um outro mundo, né? Que a gente sai daquele mundo do SUS, onde você não tem nada e você conseguir dar tudo para o paciente, assim, é muito gratificante mesmo. Uma outra coisa que eu sinto no Instituto é o acolhimento. Sim. A gente tem um prazer de ir lá, sabe? E a gente não quer ir embora, não. Exatamente. Quando a gente chega, aí você vai lá fazer seus injetáveis, aí todo mundo é um acolhimento tão forte que você se sente tão à vontade. Aí depois tem um cafezinho, e aí tem eles fazem, né? Sim. As tortinhas sem glúten que você pode comer com aveia, com isso aqui. Aí você diferente. para ali. E aí você fica degustando daquele cafezinho, é um lugar que gera prazer, sabe? E que te conforta. Você fala, tô no lugar certo, aqui eu vou conseguir. Né? O pensamento positivo também ajuda muito, né, doutora? A dedicação. Dedicação, é verdade. Exatamente. E Pode com elas.
Pode com elas. Não, e até, né, virou piada, porque ninguém pode com elas. Ninguém pode com elas, não é? Deu super certo o nome. Doutora, você tem, assim, um pezinho no empreendedorismo. Sim. Na verdade, quando a gente se forma médico, né, igual as meninas, é uma faculdade, a gente faz uma faculdade técnica, a gente se especializa cada vez mais. E a gente não tem muita estudo sobre a parte de gestão, então esse agora é o meu momento, esse é o meu desafio com a clínica agora no maior espaço, porque antes era um espaço pequeno, uma sala onde estava apenas eu e uma secretária. Agora não, é agregar equipe, trazer pessoas. O Carlos, né, o Dr. Carlos está comigo, que é o meu marido, também trouxe mais força para a nossa clínica, mais tratamentos também. Então, esse momento de saber atrair as pessoas, fazer com que as pessoas também lá dentro prosperem e contribuam. Esse é o momento que eu tenho dedicado os estudos, a atenção e para poder prosperar também. Desafios teve um monte no meio do caminho, doutora? Um monte de desafio, né? Os desafios, assim, eu tive que fazer escolhas, né? Então, quando a gente está dentro do nosso aprendizado ali, são muitas opções. A gente começa, às vezes, trabalhando em plantão. Eu já trabalhei por um período no SUS, atendendo dermatologia da parte de patologia. E aí a gente vai migrando e fazendo essas escolhas que também não são simples, porque quando você escolhe empreender, hoje eu me vejo empreendendo da clínica, né? Porque você tem que lidar com o sucesso também das pessoas ali dentro. Sim. Então, você tem que dar conta de fechar a parte financeira no final do mês, de fazer a gestão, de organizar a agenda, de organizar o marketing, tem que estar tudo funcionando. E é isso. Então, nisso que é delegar para as pessoas, trazer as pessoas para o time. Esse é o meu momento agora. E, graças a Deus, eu tenho tido pessoas muito boas ao meu lado. Que bom. É assim. É isso, é vencendo todos os dias, né? Doutora, e seus desafios, doutora Camila, dentro desse mundo dos sonhos? Porque quem chega lá, chega com sonho, não é eu mesmo? vejo que o nosso maior desafio é assim, realmente, a gente lida com sonhos, a gente se envolve muito com sonhos, né? E a nossa fertilidade como ser humano tem limitação, né? Nós temos limitações biológicas para engravidar. Então, o nosso maior desafio é também contornar, porque a dor do paciente é a nossa dor, né? E quanto mais a gente se envolve, né, nesse atendimento, nesse acolhimento, mais a gente sofre por isso também, né? Então, nosso maior desafio hoje é ajudar as pacientes, né, emocionalmente, integralmente, né, para passar por tudo isso, né? Então, a gente buscar melhorar a cada dia, buscar sempre novas tecnologias. O Marcelo, né, que é também diretor do laboratório, tem uma fala, né, que eu gosto bastante, que é assim, de que para nós, cada gestação vai contar. Então, aquela uma coisinha de diferente que a gente possa buscar para fazer, pode fazer a diferença para aquela paciente e é aquilo que a gente está buscando, né? Então, hoje o nosso maior desafio que eu vejo além de prestar esse acolhimento integral, né, para a paciente, a gente sempre está buscando estratégias, inovações tecnológicas, o que a gente puder oferecer de mais atual para melhorar sempre as taxas de sucesso. Eu acompanho também as mídias, eu percebo que sempre ali vocês estão levando conteúdos explicativos, porque é algo que ninguém conhece. Um grande desafio é que é muito tabu ainda, Isso. né? Parece que não tanto quanto era antes, mas ninguém tem muito orgulho de falar, eu vou numa clínica de reprodução. Parece que é assumir alguma falha, né? Principalmente para o homem ainda existe muita coisa em cima disso, né? Um preconceito, na verdade, né? Exato. Uma crença sabotadora aí que fica atormentando a vida. Então, um dos desafios que a gente busca contornar é isso, né? É a gente naturalizar mais a busca por ajuda, por orientação. Infertilidade, eu gosto sempre de falar isso, infertilidade é doença, tem CID, tem classificação, não tem por que a gente botar culpa numa pessoa por estar doente. A gente não faz isso com nenhuma outra doença. Por que com a infertilidade, né? Sim. E, doutora Sara, fala um pouquinho pra gente da obesidade. A obesidade em si, você teve alguma relação? Você já foi obesa?
Conta um pouquinho da sua história para nós. Vou contar. Bom, como diria minha mãe, né? Sempre fui uma criança boa de garfo. Então, assim, sempre comi de tudo. E eu sempre fui gordinha, desde de criança, né? Tanto é que eu tive até uma puberdade precoce, porque aos 9 anos, minha idade óssea já era de 13 anos. Nossa. E aí eu já ia menstruar, assim, com 9, 10 anos eu já ia menstruar. E minha mãe falou, Sara, não, vamos no endocrinologista, você vai tomar hormônio, porque senão, tipo, não ia crescer também, né? Aí, e a obesidade também influencia nessa parte, né? A acelerar a parte da puberdade precoce. Lógico que tem fatores genéticos e tudo mais. Aí eu comecei a namorar um menino, eu tinha 16 anos, há 10 anos atrás, né? E ele era atleta. E ele era todo magrinho, definido, né? E eu era toda gordinha, assim, porque eu não ligava muito pro corpo, né? Aí eu comecei a me olhar no espelho, assim, e não me reconhecer, sabe? Eu falava, gente, tipo, ele é todo... tem um físico bonito, sabe? Tipo, admirável. E eu comecei, assim, não me reconhecer mesmo. Aí eu peguei e comecei a buscar. Eu busquei uma nutricionista, eu comecei a seguir certinho a dieta e comecei a emagrecer. E aí eu comecei a tomar gosto. Aí eu fazia exercício, eu sempre ia na academia, mas fazia aquele treino fofo, né? Que não levava a lugar nenhum. Aí eu peguei e falei, não, agora eu realmente preciso treinar, adequar minha dieta e pegar firme, né? Aí depois eu vim pra Ribeirão no cursinho, aí tinha uma academia super boa também perto do meu apartamento, o instrutor era excelente, aí eu comecei a tomar gosto mesmo pela coisa e fui emagrecendo, assim. E aí eu passei na faculdade, aí era muito oscilatório, né, na faculdade, muitas provas, então assim, eu falo que é uma montanha-russa de sentimentos, né? Sim. Então, assim, era muito difícil você seguir certinho uma dieta e tudo mais. Aí um ponto até que eu consegui, só que eu dei uma estagnada, né? Aí eu falei, agora eu preciso de algo a mais. Foi onde eu busquei o Dr. Guilherme, né? Que eu faço acompanhamento com ele desde 2020. E antes de ser médica lá, eu também fui paciente dele. Que legal. Então, assim, sempre fui apaixonada pela área. E aí eu comecei a tratar tudo, e aí começou a dar um resultado super legal. E eu fui me apaixonando cada vez mais, sabe? Então, assim, eu acho que todo mundo tem alguma coisa que tenha virada da chave, sabe? Pra poder buscar. É verdade. Inclusive, da sua dor, você se torna uma especialista, né? Exatamente. Eu já ouvi muito isso no decorrer da minha trajetória profissional. Qual o ponto da sua dor? Aí você é uma especialista, você se torna uma especialista. Sim. Então, através da sua superação hoje, você ajuda muita gente também, né? Exatamente. E tem pessoas que pensam que não pode. Eu era uma, que eu achava... Tipo assim, o cinquentão chegou, agora não tem mais jeito. Sabe a crença que você mesma, né? Não tem mais jeito, melhor eu me aceitar mesmo. Nossa. E eu não fui em busca por atender um padrão, né? Imposto pela sociedade de beleza. Não, eu fui em busca que estava me incomodando. Eu já não dormia bem à noite, eu já era uma pessoa cansada o tempo todo, até a respiração era difícil. Falei, gente, eu sou comunicadora, eu tô toda hora na televisão. Sabe assim, eu não posso. Foi aí que eu fui buscar ajuda. Eu Chega falei, uma hora não, que não começa a dá. incomodar, né? Que você para sim. pra olhar pra você mesmo e fala, gente... E é nessa gente precisa fase, mudar. né, dos 50 anos que eu acho que com a chegada muitas mulheres da menopausa, Dos hormônios, né? que é muito importante porque tem um declínio muito grande e a pessoa fica riscos de depressão, ganho de peso, aumento da Exatamente. gordura. É muito importante. É, porque impacta diretamente no emocional. Isso, com Diretamente. Você já baixa, assim, no seu É emocional uma coisa fase que horrível. desregula tudo, né? Que aí- E compensar isso, você se sentir como você tinha uns 30 anos, não é muito muito Nossa, bom? e é tão sinto interessante isso que a gente rejuvenesce, né? Eu tô mais magra hoje e eu fico olhando as outras fotos. Nossa, parece que eu tava 10 anos mais velha, sabe? Sim. É uma coisa de louco, né, doutora? Você que cuida da beleza. Sim. Dos nossos tratamentos, eu vejo assim que a gente atrai muito o jeito que a gente vem as nossos pacientes, Sim, né? sim. Então, eu sempre priorizo as minhas pacientes, elas querem retornar quem elas eram ou melhorar quem elas são. Sim. E isso eu priorizo, é o que eu passo para elas também, né? Eu quando vai indo para uma linha de mudar quem elas são, por exemplo, um excesso ou uma moda, eu tento trabalhar. O que eu acredito A naturalidade. A naturalidade, através dos procedimentos, estruturar o rosto, priorizar o que elas têm de pontos favoráveis, por exemplo, no rosto,
ou com estrutura da face, ou retornar a estrutura do lábio, suavizar as rugas. E isso eu vou trabalhando nesse sentido também. E é muito bom, e a pessoa, isso, eu falo assim, que poucas coisas, às vezes um pequeno procedimento, um botox que a pessoa faz, uma suavizada ali, já melhora tanto, assim, sabe? Muda o astral. Sim. Hoje a gente uma tem coisa vai recursos, né? E acaba que uma coisa vai puxando a outra, né? Assim, ela faz isso, ela vai melhorando a autoestima, ela vai ficar mais motivada para fazer uma outra coisa, uma outra mudança, né? Eu passei também por uma perda de peso recente, né? Eu me identifico muito com isso que vocês estão falando, né? Eu me identifiquei muito com o que você falou da virada de chave, né? Parece que tem alguma coisa ali naquele momento, e aí um pouquinho que você vai fazendo a cada dia, você vai estar cada vez mais próxima, né, do seu objetivo, e você vai tendo mais gás de continuar, né? Exatamente. É verdade, Você vai eu me vendo os lembro resultados, vai motivando, né? numa palestra que você deu, você falou sobre, né, a obesidade e também a propensão ao câncer, a obesidade. Exato. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho muito bacana. Porque a gente, inclusive, estava falando sobre a parte do Outubro Rosa, né? Sim, Falando na sobre época. prevenção ao câncer. E às vezes a gente pode achar estranho, é que aqui nós estamos em profissionais da saúde, né? Mas quando a gente fala em prevenção ao câncer, a gente sabe que a obesidade é um grande fator de risco, Sim. né? Os nossos hábitos de vida como um todo, né? Então, inclusive, nessa palestra eu falei da minha história. Eu fiz uma cirurgia bariátrica, hoje eu perdi 57 quilos. Olha, parabéns. E eu me vejo completamente diferente, assim, a gente muda a nossa expressão, a nossa forma de relacionar com o mundo e, consequentemente, a nossa saúde, né? Vai muito do que a gente estava falando também, da questão do conceito de saúde, né? Porque na faculdade a gente está muito focado em tratar aquela doença, só que, na verdade, a nossa saúde é justamente promover a nossa saúde no sentido de ter habilidade para fazer as coisas, né? Se você quiser caminhar, correr, você tem o seu corpo, né, preparado para isso. Então, mudei muito nesse sentido e recomendo, né, como todas nós profissionais, para que as pacientes tenham bons hábitos de vida para melhorar, por exemplo, até falando da parte reprodutiva, né? Quando a gente fala em obesidade, ela pode estar associada à alteração na ovulação, por exemplo, né? Impactar na evolução da gestação. Então, nós somos né? A gente tem que ter esse olhar integral, né? Doutora, e algo muito interessante é assim, quando que a jovem tem que pensar sobre gravidez? Maravilhoso, porque assim, a gente foca muito em anticoncepção, né? Hoje, quando a adolescente fala que vai no ginecologista, qual que é o anticoncepcional que você usa? Tem que tomar cuidado, porque você não pode engravidar. Só que a gente passa a impressão de que, meu Deus, se ela fizer qualquer coisa, vai engravidar, né? E assim, por mais que para algumas pessoas isso seja real, a gente sabe que engravidar, infelizmente, para nós seres humanos pode não ser tão fácil, e a gente precisa focar num planejamento reprodutivo, né? Mais do que olhar só para anticoncepção, mas para quando essa mulher pensa em ter filho, será que ela pensa? Então, assim, não é nem que a gente tenha uma idade limite. Teoricamente, depois dos 35 anos, a gente tem uma redução mais rápida da reserva ovariana. Mas é ideal que toda mulher próxima ali dos 30 anos, pelo menos conheça a sua reserva ovariana, para que ela tenha a possibilidade de planejar como é que ela vai fazer. Então, assim, bom, tá tudo bem, tá tudo normal, eu penso em engravidar nos próximos anos, ótimo, vou manter aqui meu acompanhamento. Mas se não, ou então não, filhos agora não tá na minha programação, porque cada vez mais a gente como mulher vai postergando, né, por uma série de razões. Então, não tá na minha programação, não tô preparada para pensar nisso, vale a pena pensar em preservar a fertilidade, né? E quanto antes a gente congelar esses óvulos, idealmente antes dos 35, maior a qualidade deles, maior a quantidade a gente tende a conseguir e com isso maior a chance de, caso ela precise desses óvulos, ela poder ter sucesso com os óvulos congelados. Né? Porque o que a gente vê hoje são jovens casando bem mais tarde. Sim. Né? Antigamente, o jovem casava com 20, 21, que foi meu caso. Agora, hoje não. Hoje eles com 30, com 31, eles estão lá ainda pensando se eles vão casar ou não. E isso, na vida da mulher, pode ser que seja prejudicial quando ela resolver ter filhos. Com certeza. E hoje o que eu atendo de pacientes, eu acho muito bom quando a gente recebe paciente para congelar óvulo, né? E às vezes eu recebo muitas pacientes que falam, olha, porque eu vou fazer um mestrado, um doutorado, eu vou morar fora não sei quantos anos e eu não vou pensar em engravidar nisso agora. E é tão bom que as mulheres tenham essas oportunidades, que antes também não era tão comum, né? Por exemplo, na minha idade, a minha mãe já tinha, meu irmão já tinha encerrado a fábrica, já tinha laqueado e eu não tenho nenhum filho, né? Sim. Então, se a gente pode levar essa informação
ação, né, de preservação da fertilidade, de planejamento, mais do que focar só na anticoncepção, a gente tenta prevenir possíveis problemas lá na frente, né? Sim. Para que o ovário, de alguma forma, tente acompanhar ali a nossa evolução dentro da sociedade também, né? Já que biologicamente a gente não consegue mudar isso, por mais que ter bons hábitos ajude também, então vamos buscar outras estratégias para tentar contornar, Se é um né? sonho, Sim. então você tem que ter já planejadinho uma estratégia futura. Exato. Né? E muita gente desconhece isso. Com certeza. A hora que vai Com certeza. pensar, Quanto já não dá tempo tempo. fica o óvulo congelado? Por quanto tempo? Tempo indeterminado. Ah. Então, ele pode ficar, isso não vai impactar na qualidade dele. Existe risco de perda de qualquer material no descongelamento, mas ele independe do tempo, assim. Se a gente congelar hoje para descongelar mês que vem, dali 1 ano, 10 anos, é indiferente. Agora, uma Então- pergunta interessante, que eu acho que toda mulher que pensa nisso, pensa no seguinte: e se eu não quiser engravidar, o que eu faço com o óvulo depois? E aí o óvulo a gente pode tanto descartar Pode? o óvulo, pode. E em algumas condições a paciente pode doar para outra pessoa. Só que aí ela precisa ter feito alguns exames antes, tem uma série de outras questões que ela precisa ter feito lá atrás no momento da coleta. Mas o óvulo, por ser uma célula só, dá pra gente descartar a qualquer momento. Diferente, por exemplo, a gente tem a possibilidade também de congelar embriões. Então, por exemplo, o casal, tem alguns casais que acontecem isso. Então, eles são casados, eles sabem que eles vão querer engravidar, mas não tem tempo para isso naquele momento. Eles optam por formar embrião, congelar o embrião, e aí depois, quando for pensar nisso, se tiver dificuldade, transferir aquele embrião. O embriãozinho excedente, que a gente chama, né? Então, vamos supor que eles congelaram, mas não usaram. Esse embrião sobrou ali. Ele, teoricamente, pode ser descartado, mas hoje a tendência é que a gente precise esperar um período mínimo de 3 anos para isso. Ou também poderia ser doado, mas seguindo ali essas particularidades de quem poderia realmente doar. Então, por isso que acaba que no planejamento, apesar de dar para congelar tanto o óvulo quanto o embrião, a maioria das mulheres vai tender a congelar óvulo por ser uma questão mais de autonomia nossa como mulher, de não ter vinculado o óvulo ali ao espermatozoide, e até por uma questão, de certa forma, entre aspas, burocrática ali, Sim. né? De ser muito mais simples a gente pensar em descartar um óvulo do que de sim. descartar um embrião. É, O embrião verdade. já envolve outras questões. Exato. Eu tenho uma tendência assim a orientar minhas pacientes sobre isso, quando ainda porque é isso que a Andrea falou, elas, né, demoram mais. Eu tenho muitas amigas, muitas pacientes que ainda não tiveram filhos. Então é interessante que faça isso, né? Que avalie os óvulos, que Sim. faça a Se reserva. for um sonho, já tem que pensar no como, futuramente. Porque pode ser que a hora que você chegar lá com seus 32, 33, você tenha essa situação de não Ou conseguir mais, né? depois, ou até mais. 37. Sim, até mais tarde, né? Exato. Minha mãe engravidou de mim com 37, me teve com 38. Ela falava, Sara, eu me achava velha pra ter você na época. Imagina. E hoje em dia é Hoje em super dia, jovem, né? exato. Ter um filho com 38 anos é comum. Então, como as coisas mudam em pouco tempo, né? Nossa, Mas muito é igual a pouco gente tempo. vê essas reportagens, né, das pessoas de antigamente com 40 anos e das pessoas atualmente com 40 sim. anos. É Muda muito. completamente E aí diferente. é que eu acho que casa tudo aquilo que você está falando, de ter uma qualidade de vida, de querer viver mais, só que viver bem. Hoje em dia, uma paciente de 60 anos estão jogando beach tênis, estão Exato. viajando, Super dispostas. estão empreendendo. Então, é isso. Eu acho que a longevidade tá aí. Chegou para ficar, né, Chegou doutora? para Ai, ficar meu Deus. e temos que cuidar. Voltando no assunto de fertilidade e obesidade também, a gente trata muitas pacientes que procuram nós e falam, olha, doutora, eu quero emagrecer. Então, a gente faz uma limpeza do corpo para ela poder gestar, né? Receber esse embrião. Então, a gente organiza tudo, vê tudo que está faltando das vitaminas, às vezes faz até reposição hormonal. Eu vou poder engravidar depois? Vai, vamos primeiro te tratar, Exato. deixar a casa em ordem, que eu falo, para depois gestar, que é muito mais fácil, né? Exato, Você pode com falar certeza. com propriedade. E eu posso falar da minha experiência pessoal. Eu tenho síndrome do ovário policístico, então eu praticamente não menstruava no período todo que eu era obesa, né? E depois que eu emagreci, eu voltei a ciclar regularmente agora, que mesmo legal. assim, Maravilha, só né? por conta disso. Então isso interfere muito, né? A gente sempre orienta as nossas pacientes que quanto mais elas puderem cuidar de tudo isso, né? E a questão da alimentação, dos hábitos, de estar dentro do peso adequado, faz toda a diferença, né?
Tão interessante que hoje eu gravei para o programa Visita na Record, um especial para o Dia da Mulher, falando do Elas em Cena, né? Que é um projeto que envolve mulheres. Aí ele falou, a gente tem acompanhado. E quais são os pilares que vocês vão trabalhar esse ano? Aí eu falei, comunicação, marketing digital, porque faz a diferença no empreendedorismo. Sim. E o pilar da saúde e autocuidado. Mas o que a saúde e autocuidado tem a ver com isso? Tudo a ver, Eu falei, gente. começa aí. Exato. Né? Começa a ver com o empreendedorismo. Eu falei, se nós não estivermos bem fisicamente, Sim. nós não vamos empreender e ter sucesso. Porque a gente vai estar cansada. Porque quando você não está bem fisicamente, é o que eu falei, eu sentia cansaço, sabe? Prostração. Eu até cumpria com as minhas obrigações, mas sem tanta energia. Estava indisposta. Indisposta. Entendeu? Você No fez final do reposição ano. hormonal também? Não precisei. Não. Mas eu fiz reposição de vitaminas, ferro, né? Então, e ajudou muito. Então, o pilar da saúde, ele é muito importante para a vida da mulher. Com certeza. Autoimagem Para de todo mundo. Fortalece a autoestima. Isso. Bom, se eu não estou feliz com aquilo que eu estou vendo no espelho, se eu não estou feliz com a minha autoimagem, então a minha autoestima ela vai ser brutalmente afetada. Você é uma pessoa sem autoestima. Então, eu acho que o seu papel também é tão importante. E você deve ter muitos cases, né, doutora? Sim. Que chegam lá com baixa autoestima, apagadas, e de repente você já dá um trato e a pessoa já sai de lá. Às vezes é um pequeno... E também, durante assim, o nosso acolhimento lá na Aranda Clínica, na clínica, a gente cuida bastante também da parte de comunicação com o paciente, de entender que momento que ele está... como fazer uma programação, um planejamento dos tratamentos para que ele possa realizar todos os tratamentos e ter os melhores resultados dentro dessa programação anual. Isso também é muito legal e isso é interessante porque a gente acaba fidelizando os pacientes lá para que ele possa fazer todos os tratamentos e ter esses resultados ao longo do tempo. Esse retorno, né? Esse rejuvenescimento que você falou que você sentiu ao emagrecer, esse rejuvenescimento também é o que a gente busca por etapas. Sim. Então, faz a estruturação, não é só também... que bom, hoje em dia também eu consigo também oferecer um trabalho global para o paciente, que eu senti essa falta. Completo, né? Quando eu ficava só dentro da dermatologia... eu sentia, eu mesma muitas vezes pedia exames para o paciente, pedia um monte de exames para o paciente, mas não conseguia seguir, né? Então agora com o Carlos lá também realizando a parte da nutrologia, eu consigo fazer, acompanhar todo o emagrecimento, com a parte o rejuvenescimento deles, é muito interessante, muito bom. Que legal. Então, tá vendo? É um pilar que é fundamental Com certeza. na vida da mulher. Por isso que esse ano nós vamos ter essa novidade no Elas em Cena. Esse cuidado com a saúde, esse saber de que a mulher, ela quer ter um filho, só que ela não quer no momento, porque senão ela vai atrapalhar a carreira, vai atrapalhar os estudos, né? Então ela tem que saber. E eu até conversando com a Leia, do Ceferp, eu falei, Leia, quando vocês fazem o podcast de vocês estão falando para um público que já está procurando o trabalho de vocês. Sim. Agora, quando vocês participam de podcasts como esse, Pode Com Elas, são as mulheres que vão ouvir, que vão falar, nossa, eu nunca pensei nisso. Exato. Às vezes nem sabia da possibilidade de congelar, Exato. ou assim, né? Ou sabe, mas acho que é uma coisa que não é impossível. Muito Difícil. Então, o podcast, ele vem para isso, né? Para gerar conteúdo, valores, para esclarecimentos. E aí elas vão comentar também, né? Abaixo dos podcasts, e a gente vai elaborando outros podcasts. Eu acho que esse é o momento de gerar inspiração, dizer para as mulheres, olha, você pode sair do lugar que você está e se encontrar daqui a pouco no local desejado, né? Que eu sempre falo isso nos meus treinamentos. Não precisa ficar achando que nada vai dar certo, que você não tem mais jeito, que você já está velha demais para isso. Então, entendeu? Que isso são crenças sabotadoras. Isso.
como você comentou, você falou, eu achava que eu não podia, né? Sim. Tipo, eu tava com Até eu, hein? Então, Eu até falei, você. até eu que trabalho com é, motivação, que trabalho com emoção, Sim, com comunicadora. treinamentos, comunicadora. Chegou no momento e meu marido me alertando, olha, você tá um pouco inchada, né? Oh, meu Deus. E eu assim, imagina, que inchada. E eu ainda falava, tô na menopausa. E eu não estou na menopausa. Depois que eu fui ver os exames, não, você não tá na menopausa ainda. Então isso já era mais uma desculpa para mim. Que legal. E aí, o que eu descobri? O açúcar estava me inflamando muito, Sim. né? Então, eu cortei o açúcar. A farinha branca estava me inflamando. Então, você vai tirando algumas coisas da frente da sua alimentação e eu precisei criar estratégias para isso. Sim. Porque hoje o hábito do brasileiro é você se divertir comendo. Sim. E bebendo. E bebendo. Então, de final de semana, onde nós vamos comer hoje? Onde nós vamos... Ninguém fala de um hábito saudável. Vamos no cinema? Não, mas Vamos fazer uma corrida? Eu vejo caminhar, vocês, Dr. né? Carlos, lá. Eu fico de olho. O Carlos tá fazendo um projeto lá, todo dia ele posta. É. Eu preciso entrar. E ele me chama. E a Sara também. lançou Olha um que desafio, legal. né? Sim. 15 dias. 15 dias. Aí você só viu o pessoal lá malhando na academia. Focada Meu nos Deus, ela é exercícios. muito. Mas Que Você legal, vou começar esse desafio. Você Não vai é? mais desafios. Não é uma coisa, mas eu acho que tá melhor, tem mudado bastante. Sim. Eu vejo em Ribeirão que sempre tem tido corridas, eventos de esporte. Sim, eu acho mas que isso ainda tá- é um hábito tem muito mais incrustado. oportunidade. Assim, chegou gente em casa, pode olhar, você pode observar na sua casa. Esse final de Sim. semana eu recebi amigos Com queridos, né? certeza. Na minha casa. Vamos sentar na mesa? É, Que assim já tem fica Nada tudo- pra te oferecer, não tem um bolinho. Aí você já quer bolo, torta. E é uma delícia A mesmo comida ainda sentar acaba na sendo um mesa. conforto, né? É. É igual quando a pessoa tá fadigada, né? Com muita coisa, assim. Aí ela chega em casa cansada, ela vai buscar o conforto aonde? Na comida. Né? Exatamente. E aí é onde eu falo para os pacientes, eu falo, gente, tenta começar um exercício, né? É. Que vai ter a liberação de endorfina, vai ter aquele bem-estar, sabe? Então é legal. fazer as trocas, sabe? Sim. Troca o seu ponto de escape, sabe? Tem que dar o primeiro passo, senão a gente nunca vai Senão saber. não muda o hábito. Exato. Eu sou assim, eu tô cansada, eu adoro comer um bolo. Olha lá, tá vendo? A gente busca doutora. recompensa, Mas né? assim, Gente, mas hoje nós temos Confesso. as opções, né? É. De comer sem glúten. Sim. Olha, tem casas de café que Mais eu não saudável. conhecia, que eu só fui conhecer agora, porque eu tô nesse processo. Que eu falei, nossa, aqui é zero açúcar, zero glúten, zero lactose, quer dizer, é algo mais saudável. Então, o que a gente tem feito? A minha irmã, de Adamantina, ela é celíaca, então ela não pode. Eu falei, como é que ela consegue? Ela falou, planeja a minha alimentação. Então, quando ela vai numa festa, ela já sabe que ela não vai comer. Então, ela se alimenta antes. Ela se organiza. Ela se organiza. Ou quando a gente vai fazer um lanche das irmãs na casa da mãe, ela já leva. Então eu aprendi, eu falei, então é isso que eu tenho que fazer. Quando eu vou receber os amigos, o que vocês vão? Nós vamos pedir pizza, isso, aquilo. Aí eu, o que eu vou comer? Aí eu já me organizo também. Então eu não deixo de compartilhar o momento, mas eu já ajo comigo de outra forma. E vai motivando cada vez mais, né? A gente busca pela saúde, mas acaba colhendo a estética também, né? Quando você começa a ver os resultados, aí você vai ficando cada vez mais instigada e querendo mais, né? Então, Eu perdi 10 quilos também depois do meu segundo filho. Quando ele já tá com 6, né? Quando eu também tava com sobrepeso, indo para obesidade. Aí fiz também, dentro um processo de emagrecimento. E Foram conseguiu. 10 quilos, Doutora, falando em filhos, como é que é conciliar a vida de doutora, clínica, estudos, porque eu sei que o estudo não sim. acaba, né? Sempre eu vejo você em congresso, se atualizando com os filhos. Me dá essa coragem, porque eu não tenho nenhum, me mostra. Eu ia falar isso, que eu sou super... eu defendo, assim... Antigamente, eu não entendia muito as minhas amigas que falavam que não queria ter filhos, porque eu sempre, desde criança, sempre quis ter filho. Isso era o meu sonho. Até antes de formar, assim. Hoje não, eu já entendo perfeitamente que tem mulheres que não querem ter e mulheres que têm dúvida né? E para dar conta de tudo, você tem que se organizar. É Sim. só assim, se organizando. Nos finais de semana, eu me dedico muito a eles e eu incluo eles em tudo. Eles, por exemplo, às vezes eu vou
eu tenho um congresso em São Paulo. Aí eu já organizo para que eu pego um flat para que eles possam ir no final de semana. O final de semana é dedicado a eles. Então, viagens, a gente sempre está junto. E o Carlos, agora, ele também tem mais disponibilidade para estar com eles. Graças a Deus, isso foi muito importante. Foi uma conquista, né? E ele também é bastante dedicado às crianças, assim. Então, e eu tenho uma pessoa que me ajuda também em casa, que está comigo há 10 anos. Que bom. Que é Mas dá uma tudo babá. certo, não dá? Dá tudo certo. Se a gente for esperar... eu engravidei no meu R3, no meu último ano de residência. Quando o Carlinhos já vai fazer 12 anos. Quando ele estava com 20 dias, eu tive que voltar a trabalhar, tinha que dar plantão, porque eu não ia voltar a pedir dinheiro para meus pais. Então, eu já tinha tido filho, já tinha casado. Então, Você voltou para os plantões com voltei 20 dias. 20 dias, nessa época que veio a Dona Eunice para me ajudar lá, que está conosco até hoje, graças a Deus. E aí foi indo, assim, tem coisas que eu me lembro, né, que são coisas que alguns momentos que eu me dediquei mais ao trabalho naquele momento, mas é aceitar também, foi o melhor que eu pude dar naquele momento, não tinha outra opção. Sim. E é isso, assim, a gente vai rebolando e vai... Porque esse é um desafio, né, da vida Com da certeza. mulher. É viver a sua realização profissional hoje. Sim. Que as nossas mães, por exemplo, a minha mãe, ela foi uma profissional atuante, mas ela demorou para voltar ao mercado de trabalho. Ela abandonou, Sim. ela teve 4 filhos, e aí ela voltou muito tarde. Quando ela voltou, ela já trabalhou 10, 15 anos e se aposentou. E ainda bem que ela voltou, e ainda né? conseguiu voltar. Ela ainda né? conseguiu Muitas voltar. vezes não consegue. Oportunidade aí. Então, no podcast anterior, nem me lembro quem que falou. Quando nasce um filho, nasce uma culpa. Porque de quem que a gente vai cuidar? Do filho ou da profissão? Aí eu, com a experiência que eu tenho hoje já, né? Você também, né? Você já contou que você já também foi bastante complicado no seu início com as suas crianças. E eu não desisti. E todo mundo Isso. falava pra mim, você vai parar, agora você para. Eu falo, não, eu não paro, eu vou administrar. Porque quando eles são pequenos, parece que você tá no turbilhão, que você fala, meu Deus, e agora? Só que dá tudo certo, porque vai passar. E hoje, a hora que eu olho pra eles, eu falo, que bom que eu não desisti de mim. Porque E hoje às ele tem vezes- a vida deles Exato. e voaram. E você não pode pegar de volta e falar, Isso. não, eu tô indo. Porque tem mãe que infelizmente pega de volta, né? Fala, tô em depressão. Não, Isso. eu tenho que vê-los e tenho que abençoar e falar, segue. Mas é sim. muito Não tem difícil. como, É uma dor da saudade, assim, do vazio, sabe? Tava Síndrome tudo do ali. Porque eles É. já, os seus já Exato. voaram? Já voaram. Hoje Ela já Meu até Deus. apertou aqui, ó. O sorriso dela foi e de aí, aperto no uma casa cheia de jovens, Sim, dos amigos sim. dos filhos, aquele movimento, aqueles finais de semana de casa lotada, de piscina, de repente a casa vazia. Ai, olha, Então, não eu- é simples. Eu não acredito, é simples. né? E eu ouvia falar, mas eu não imaginava Como? como é difícil. É. Então, agora eu tô vivendo isso, porque eles já foram, né? Eles estão, cada um tem a vida. O Léo ainda mora comigo, mas ele tem uma vida profissional ativa, ele estuda, ele vai pra academia. Eu não vejo. Que bom. E o Dudu já mora fora. Então, a casa está vazia. E os finais de semana também. E você está 7 quilos mais magra. Aí meu esposo fala assim, meu Deus, ele sente até mais do que eu penso, sabe? Ai, com certeza. Porque são 2 homens, né? E o Aham. pai cria um vínculo muito forte. E agora? Eu e você, o cachorro, meu filho. Alguma coisa pra fazer. Então, é uma dor e você tem que elaborar. Imagino. Então, se você... eu vou largar tudo agora, eu vou viver para os meus filhos. Eu não sei, eu penso que se eu tivesse tido essa decisão no passado, hoje eu estaria muito triste. Com certeza. Muito porque deprimida. Porque eu ia falar, aí- meu tempo passou e eu não consegui fazer nada porque eu cuidei deles e eles foram embora, eles foram viver a vida deles. E Eles a sua voam. ficou de lado, né? Mas é o Exatamente. poder da ressignificação também, né? Sim. A gente vai se ressignificando, né, conforme as fases. E é o que a gente Às falou, a gente vezes. não pode abrir mão da gente Não. também, né? E é tão difícil falar isso, né? Porque a mulher tem esse desafio, que ela fala ou a profissão ou o filho. Então você pode escolher a profissão e ter o seu filho, conciliar. Aquele turbilhão vai passar e vai dar tudo certo. A gente Porque eles se crescem. adapta, né? A gente
ressignifica, se adapta às situações, engole seco. Eu amadureci muito. Porque quando as crianças... Opa! Caiu um brinquinho aí. Quando as crianças nasceram, eu amadureci muito, assim, de ter mais paciência com tudo, não ir fechando a porta e, não, assim, o que eu quero, minha opinião, não. A gente releva muito mais as coisas têm que dar certo, porque você tem ali para agora aquela responsabilidade. Aí os filhos são tão bons, né? Ensinam tantas coisas pra gente. Eu Nós sou vamos meio inspirar suspeita você. pra falar, gente, então, Porque é muito gostoso. eu não me vejo assim, sempre pensei assim. Sem filhos, né? Eu, como mulher, assim, eu me identifico muito com o dilema que eu vejo de muitas das minhas pacientes, né? Porque eu sou igual a você, assim, desde quando criança eu sempre falava que eu queria ser mãe e eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu falava assim, eu quero primeiro ser mãe, depois eu vou ser médica. E aí eu percebi que, aí eu fui, né? Inverte, né? Aí eu fui invertendo e você vai sem perceber, né? Você tá só na residência. Mas só o R4. Mas só até eu entrar na clínica. Mas só até eu estabilizar. E por enquanto, até agora, eu tô naquela, mas e agora? Quando que vai caber o filho, né? Tanto que eu mesma congelei os meus ovos. Porque eu fiquei... Fiquei curiosa. Congelei, acabei... Na verdade, eu tive uns contratempos relacionados à minha fertilidade também. Precisei fazer algumas cirurgias, né? Então, aí, por conta disso, também optei por congelar. Mas também por conta disso, hoje eu tô com 33, vou fazer 34, e eu falo dos... Uma bebê. Então, mas os meus ovários... tem ali, eu falo dos 35 e eu falo para as pacientes, eu também sinto que vem aquele peso nos nossos ombros quando tá chegando perto dos 35. Então, foi pensando nisso que eu congelei. Porque é o que a Sara falou, se a gente for esperar o momento ideal, meio que não tem. Não, mas você é a prova que, assim, a gente vai dar um jeito, né? A gente dá vai conta, equilibrar. na verdade, né? A gente dá conta. E depois a gente sente uma saudade. Meu Deus, eu falo, cadê todo mundo? Você sabe que às vezes, nessa época, às vezes eu falo com o Carlinhos, né, que é o meu mais velho, falo, filho, desculpa, eu peço perdão pra ele, assim, daquele momento, falo, quando eu não pude, às vezes, estar com você, naquele momento, aí ele fala assim, mamãe, ele é amadurecidinho, ele fala, não, mamãe, aí ele fala, se você não tivesse feito o que você fez, hoje você não teria a clínica. Aí ele começa a falar as coisas. Bonitinho. É muito Linda fofo. da força. Ele ele é muito fofo. Parece que ele entendeu, assim. Que legal. Então, esse aí eu já superei, já aceitei essas coisas. Então, olha que importante esse bate-papo, né? Pra quem tá nos ouvindo. Tantas questões a gente trouxe da vida da mulher, do dia a dia da mulher, né? Do dia a dia. Agora eu vou te perguntar uma coisa, doutora Sara. Quais hábitos a gente pode ir trazendo para a vida, agora olhando para essas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo, para já ir mudando essa situação de procrastinação, de obesidade chegando? O que a gente pode estar trazendo? Porque não é fácil mudar hábito, né? Sim, com certeza. Os hábitos, eles são fáceis para construir, mas difíceis para destruir depois. Os maus hábitos, né? O que a gente pode ir trazendo? Bom, do jeito que eu falei, cada um tem sua virada de chave, né? E assim, nem sempre a gente vai conseguir enxergar sozinho. Então, muitas vezes o paciente chega no paciente com a queixa de que tá obeso, não tem mais disposição, mais nada. E ele começa a falar pra gente, fica claro pra gente o problema dele, entendeu? Só que aí a gente começa a entender e a gente trata a causa e não somente o sintoma, né? E emagrecer é multifatorial para o paciente porque envolve saúde mental, envolve saúde física, envolve exposição, envolve sono, hábitos alimentares, exercício físico, sabe? Então a gente precisa, assim, ensinar ele a organizar tudo isso e como ele vai começar, sabe? Então, é muito importante, assim, quando você não der conta, não estiver enxergando tudo isso, você procurar alguém para te ajudar. Sozinho é complicado, né? Eu penso que, às vezes, também dá para mudar a forma do paciente enxergar. Porque, por exemplo, falando da minha experiência, né? Se eu tivesse que pensar, meu Deus, eu preciso perder 57 quilos, eu ia falar, não, vou comer essa caixa de bis aqui, porque 57 quilos é impossível, deixa do jeito que tá. Né? Mas aí quando você procura um profissional e ele vai te mostrar, você vai ajustar primeiro isso, depois aquilo. Progressivo. Assim, Exatamente. não é que você vai sair daqui pra lá, né? Uma vez eu vi uma frase que mexeu muito comigo assim, você não tem que se preocupar com o tempo que você vai levar, porque o tempo vai passar do mesmo jeito, você fazendo ou não fazendo, né? Então, às vezes, o profissional falando pro paciente pequenos ajustes todos os dias e o paciente vendo pequenas melhoras, isso muda, né? Você estava falando a parte do exercício, né? E eu lembrei que essa semana agora,
eu fui pra academia de manhã e, gente, eu acordei num mau humor, porque a última coisa que eu queria era malhar naquele dia. Eu falei, eu vou logo pra essa droga, vou fazer esse negócio. Aí eu cheguei no primeiro exercício, já fiz meio com mau humor. Aí eu fui o segundo, já, tá bom. Aí no terceiro eu, até que eu tô dando conta. Chegou no último exercício, que era a esteira, que eu tinha que começar a correr. Falei, gente, agora eu tô correndo, agora eu não quero mais nem parar, porque agora tá dando tudo certo, tô conseguindo. Sim. Eu consegui perceber a mudança, né? Exatamente. A gente vai pela disciplina, mas a gente continua porque a disciplina vai alimentando ali, né? A motivação, falo, né? A disciplina gera o resultado, né? E a constância gera liberdade, né? Porque aí você é gordinho, você começa a emagrecer, chega no corpo ideal. Mas se você tem a constância, você pode errar na dieta. Não tem problema você ter um momento, sabe, de aconchego com pessoas que você ama. A gente precisa disso. Sim. Né? Nós não podemos viver sem isso, né? Sim, com certeza. Aí é o que eu tô falando. Mas você aprende, né? Eu levo a minha castanhinha agora, que eu falo assim, massa, não, muito obrigada. Tem que ter um equilíbrio. E não é só a dieta, né? A reeducação alimentar, né? Não é uma coisa só pra hoje, né? É uma coisa assim que você vai levando ao longo da vida. E você vai vivendo e vai virando rotina. Eu falo que exercício físico pra mim hoje é igual tomar banho. Se eu não for na academia, nossa, eu me sinto péssima, assim, péssima. Sabe, me ajuda em tudo. Eu te acompanho, eu Tudo vejo. mesmo. Você é forte aí, ó. Vale a pensar. Parabéns. Crossfit. Adoro. Legal. Doutora, quebrando mais um paradigma aí, é muito caro a situação de separar os óvulos, congelar óvulos. É um processo acessível? Hoje está mais acessível? Ele vem se tornando mais acessível, né? Infelizmente, ainda tem muito na reprodução humana que realmente tem um custo alto, né? A gente trabalha com medicações que tem um custo muito alto, até pela logística de transporte, de armazenamento. Muitos meios laboratoriais ainda são caros, né? Então, é um tratamento que tem um custo relativamente alto, mas muitas vezes eu vejo que as pessoas veem como algo muito acima do que realmente é. Eu gosto sempre de citar esse exemplo, porque foi uma coisa que eu achei muito interessante. A Sociedade Brasileira de Reprodução Humana faz um evento que chama Filho, que é para conscientizar a população geral sobre fertilidade e tudo mais. E a chamada de um desses eventos, né, era eles entrevistando as pessoas na rua. Quanto você acha que custa uma fertilização? E aí a pessoa falava... era caríssimo, né? E aí a gente pensa, não, a Fátima Bernardes fez, ela deve ser um absurdo de caro, né? A Fátima Bernardes fez. E aí as pessoas respondiam na entrevista, sei lá, uns 50 mil, 60 mil. Aí até que chegou uma e falou assim, não sei, mas custa mais do que eu posso pagar. E, gente, na verdade, não, muitas vezes a pessoa tem essa ideia equivocada, já foi realmente muito mais caro, mas hoje vem, né, se tornando um pouco mais acessível e tem algumas coisas, né, que podem facilitar. Então, por exemplo, existe doação de óvulos, que pode facilitar o acesso, né? Existe a doação compartilhada, que é permitida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a paciente doa parte dos óvulos e ela e quem recebe dividem os custos do tratamento. Então, é uma forma de tornar o tratamento também mais acessível para aquelas pessoas que têm condições de doar, né? E a gente falou muito de sonho, de planejamento, e eu gosto muito de falar dessa parte no planejamento reprodutivo, assim, se a gente se prepara tanto, eu tenho sonho de conhecer Paris, então eu vou lá fazer a minha caixinha, vou guardar meu dinheiro, porque eu vou lá na agência de viagens e eu vou contratar a minha viagem para Paris. Por que eu não vou olhar para o sonho da minha maternidade, né? Para o sonho de ter a liberdade de planejar a minha vida reprodutiva. Então, é um planejamento também que precisa entrar na nossa rotina, né? Se esse é o nosso sonho, nós temos que lutar por ele, né? Acho que é um planejamento, exatamente. Hoje tudo é planejamento, né? Com certeza. Você começar o ano sem um norte do que você quer realizar, sem um planejamento, você vai chegar no final do ano sem saber se você chegou a algum lugar. Sim. Então, você tem que ter um planejamento mesmo. E quando eu dou palestra, treinamentos, eu sempre falo, gente, coloca metas de curto, médio e longo prazo. Por quê? As metas de curto prazo, elas vão te gerar energia para você seguir um pouquinho mais. Aí você alcançou aquela de médio prazo, nossa, que satisfação. Aí você vai para de longo prazo. Então, dentro do planejamento de ter um filho, de ficar mais bonita, de emagrecer, a gente tem que ir indo aos golinhos. Não pode sair daqui e já querer saltar lá. Porque é onde, exatamente, onde gera as frustrações e a pessoa acaba desistindo no meio do caminho. Perfeito. Vamos para as nossas considerações. Vocês têm mais alguma coisa para colocar que vocês gostariam de trazer?
Gostamos muito de vir participar. Com certeza. Muito bom. Maravilhoso. Então, vamos Aprendi pros nossos- bastante com as meninas. Né? E nós com você também, Muito sua bom experiência. compartilhar conhecimento. Vamos para as considerações finais, lembrando que o Elas em Cena acontece esse ano, dia 27 de março, às 19 horas, na AERP, na Rua Clemente Ferreira, 330, um lugar lindíssimo, maravilhoso. E você que ainda não fez a sua inscrição, segue o link aqui nos comentários, clica no link e vem com a gente, porque vai ser demais, né? Vai. Vai ter painel interativo com essas doutoras lá para você fazer pergunta. Então, você é a nossa convidada especial. A gente precisa dar passos, né? No podcast anterior, uma das meninas... Gente, tudo acontece na ação. Se a gente fala, eu quero, mas não dou um passo, não promovo a ação, então o Elas em Cena é uma ação que pode mudar toda uma vida, uma forma de pensar, de olhar, enfim, é um crescimento. Pelo menos na minha vida tem sido. Todo ano a gente melhora um pouquinho. Esse ano, inclusive, nós vamos ter degustações. Eu acho tão legal, pessoas que vão levar ali coisas gostosas, sabe? Eu conheci uma moça que ela é produtora de café. Que delícia. E ela fecha, ela manda para fora os containers, né, que fala. Marcante. Não, é uma outra. Agora eu não me recordo a marca. E ela manda pro Japão. Então ela é uma mulher. E me encantei com a história dela. Então ela vai estar presente lá pra gente degustar esse café, que tem o café gourmet. Enfim, ela vai explicar tudo no momento da degustação. Então, assim, são momentos importantes pra gente conhecer outras histórias. De mulheres que estão lutando, mulheres empresárias, empreendedoras, que estão ali à frente de grandes, né, situações, ou também pequenas, como eu falei hoje na entrevista. Se você faz o seu crochê, vem com a gente. Se você faz seu bolinho em casa, vem também. Porque todas nós tivemos um ponto de partida. Sim. Olha a sua história, com 20 dias do seu filho, você voltou para o plantão. Voltei. Então, assim, todo mundo tem um ponto de partida, né? Sim. Ninguém chegou aqui... chegou, ela tem uma sorte. Não, existe uma trajetória. Exato. Então, é isso. Esse encontro é para inspirar mulheres mesmo a sair daquele ponto de partida e, você ainda pode avançar um pouquinho mais, se você quiser, é claro. Mulheres empoderadas. Empoderadas. E a cada evento crescendo mais. Crescendo mais, é isso aí. Então, vamos lá. Vamos ouvir a doutora agora, uma mensagem aí de inspiração para essas mulheres que estão nos ouvindo. Vamos Doutora lá. que é tão jovem também, né? À frente aí de... Eu tenho uma essa carinha, mas vou responsabilidade. fazer meus 34 já. mas é jovem. É que eu fico tão preocupada com os meus ovários que eu já não acho, não. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite, tanto para o podcast quanto para o evento. Vai ser, assim como tem sido um prazer hoje a nossa conversa, vai ser um prazer enorme poder conversar com todas vocês presencialmente no evento. E é fundamental a gente levar mais essa mensagem de empoderamento, realmente, né, de conhecimento para as mulheres. Né? Eu vejo que dentro do meu trabalho, um dos maiores orgulhos que eu tenho do meu trabalho é ele ser, de certa forma, uma ferramenta de empoderamento para a mulher também, né? Para que a mulher tenha a liberdade para ser o que ela quiser, quando ela quiser, do jeito que ela quiser. Então, eu vejo que isso se conecta muito com o que a gente está falando aqui, né? Da pessoa construir a sua história, buscar os seus sonhos, atingir os seus objetivos. Então, espero vocês no evento, né? No Elas em Cena, porque vamos promover, né, o autoconhecimento e a gente buscar, nós como mulheres, buscarmos sermos melhores e maiores a cada dia. Né? Ai, muito bem, doutora. E a doutora Sara? Primeiro ano, né, doutora? Exato. Você vai conhecer o evento, você vai se apaixonar também. Bom, eu gostaria de agradecer também o convite no podcast, no evento, né? E a mensagem que eu queria passar é um ensinamento que eu trago de casa, né? Que meu pai sempre falou, Sara, nunca inverta suas prioridades, né? Então, a mulher, eu também acho que ela tem que se colocar como prioridade, né? E buscar a saúde dela, a qualidade de vida e o bem-estar, porque eu acho que a gente merece, né? Muitas vezes somos o esteio da casa, né? O pilar de muita coisa. Então, assim, precisamos ser fortes e buscar a nossa qualidade de vida também. É isso concordo. mesmo. Nunca inverta suas prioridades. suas prioridades. Olha que forte, né? E é isso mesmo, né? Se priorize. E a doutora? Fiquei pensando. O recado que eu queria dar, também estou muito feliz de participar do Elas
em Em cena, cena. Mais uma vez, 2024. Foi muito legal o ano passado. Vai ser o terceiro ano, né? Terceiro ano. O primeiro eu fui como convidada, o outro participei. Isso, e esse também. Esse vai ser um evento bem maior, que eu tô sabendo. Com essas novidades que você vai trazer, vai ser um sucesso, tenho certeza. E uma mensagem que eu queria deixar é de ter coragem, da gente ter coragem de mudar a situação que a gente está. Por exemplo, muitas vezes a gente fica acomodado ali, daquele jeitinho, e vai deixando levar, que nem, eu tô com meus 7 quilos aqui, que eu não vou com o meu peso, é assim mesmo. Então, coragem de mudar e de trazer algo novo, que às vezes o dia a dia, a correria, a gente vai se esquecendo. Eu acho que casa um pouco com o que a Sara disse também. E quando você disse sobre a autoestima, no texto que você nos mandou, eu fiquei pensando sobre a autoestima, né? E o que eu vejo que pode fortalecer a nossa autoestima é quando a gente se aproxima ao amor de Deus, quando a gente fica pertinho dele. Sim. E quando a gente sente que nós somos amados por ele, eu acho que isso fortalece a nossa autoestima. Se Deus me ama, então a minha autoestima fica elevada também. Eu acho que isso é um grande incentivo fortalecedor para a nossa autoestima estar bem. Nossa, Com que certeza. lindo. E hoje, lembrando que é o Dia Internacional da Mulher. Isso. Então, a gente olha para trás e reconhece, né? Cada história, cada lágrima derramada, a história das nossas tataravós, das nossas avós, bisavós, enfim. Mulheres que lutaram dentro de uma cultura machista, né? Sim. E nos passaram valores que a gente carrega com a gente até hoje. E aí vem as nossas mães, que já receberam um pouquinho melhor, né? Que eu acho que as nossas que vieram antes, antepassadas, elas sofreram muito. Sim. Então, a nossa feminilidade, ela foi muito ameaçada, mas nós conseguimos chegar. Então, hoje nós estamos aqui, né? No Dia Internacional da Mulher, honrando aquelas mulheres de 8 de março, dentro daquela fábrica de costura, que lutavam por melhores salários, né? E a fábrica foi queimada. Então, assim, foi aí que foi instituído o 8 de março. A partir dessa data, a gente vem sempre celebrando e honrando essas mulheres, pedindo a Deus que nos dê força, sabedoria, né, simplicidade, feminilidade, que eu acho que é algo que a gente não pode perder, a nossa essência feminina, de cuidar, de, né, trazer a vida. Nós somos mulheres e a mulher tem um dom divino, né, instituído, não tem como a gente negar. E lutar, sim, pelas nossas profissões, pelo nosso lugar, dar voz para a mulher. Hoje aqui, olha como nós falamos bastante, né? E tem mulher que ainda não tem essa voz, mas pode vir com a gente, que aqui a gente dá voz para você, tá? Maravilha! Então, eu quero fazer uma chamadinha mais uma vez, encerrando o nosso Pode Com Elas de hoje, desejando um feliz Dia das Mulheres, a todas as mulheres, a todas vocês, lindas mulheres que estão aqui. E pedindo a você para clicar no link e vir participar aí, que nós temos poucas vagas para o Elas em Cena. Muito obrigada mais uma vez às nossas convidadas, aos nossos patrocinadores, Ceferp, Instituto Guilherme Rodrigues, Aranda Clínica. Obrigada pela confiança também, por estarem conosco nesse evento, que vai ser maravilhoso, se Deus quiser. Amém. Muito obrigada, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima edição, se Deus quiser. Tchau, tchau. Que já é a semana que vem. Pode com elas.